Eh, nós verdadeiramente somos a voz humana, a voz do Espírito Santo. A voz audível, a voz verbal do Espírito Santo está residente em nós. Estejamos nós em Portugal, estejamos nós no Brasil, estejamos nós em qualquer parte do mundo, nós somos a voz de Deus. E a voz de Deus é uma voz que impera sobre tudo aquilo que se passa em todo o universo. A voz de Deus sobrepõe sobre todas as circunstâncias, sobre todos os contextos, sobre todos os extratos. A voz de Deus é uma voz que traz vida. A voz de Deus é uma voz que atua no meio das circunstâncias mais adversas. A voz de Deus é a voz que transforma toda e qualquer situação em que nós estejamos. E nós vivemos num tempo complicado, não é? Ainda há pouco tempo, há momentos estávamos a conversar sobre os tempos, aqui com o pastor Leandro, com o pastor Lucas, e conversávamos sobre os tempos conturbados que nós estamos a passar em toda a face da terra. Em Portugal, no Brasil, em todas as nações, de uma maneira generalizada à face da terra. Nós vemos a situação difícil, a situação preocupante que o ser humano está a deixar-se enveredar pelas vozes que vão ditando o andar e o caminhar deste mundo. Mas a voz de Deus está acima dessas vozes. A voz de Deus executa algo que Ele já planeou desde antes da fundação do mundo. E essa voz continua ativa. Às vezes parece que podemos não ouvir, parece que as circunstâncias e as trevas estão a ofuscar essa voz, mas você e eu, nós a Igreja de Jesus, independentemente do país onde nós estejamos, independentemente se é online, se é presencial, se é na nossa casa, se é na rua, se é no local de trabalho, a voz de Deus está na sua igreja. A voz de Deus está em mim, a voz de Deus está em si, a voz de Deus está em cada um de nós. E a voz de Deus é uma voz que dá vida, vida no meio da morte. E Deus tem falado muito especialmente neste contexto, Deus tem trazido muita revelação, Deus tem trazido muita clareza, Deus tem trazido muita evidência de que Ele está a operar no meio desta situação. Deus está a operar no meio da pandemia. Deus está a operar no meio do caos. E nós podemos dizer, mas será que Deus está mesmo a operar? Será que Deus, no meio de toda esta confusão, Deus está verdadeiramente a operar? Ou será que está de braços cruzados? Será que está a fazer algo que nós simplesmente não estamos preparados para tal? Eu quero dizer-te uma coisa, eu quero te declarar uma coisa. Deus é Deus de vida e não de morte. Deus, independentemente do momento que estejamos a passar, Deus tem vida para colocar nas nossas mãos, Deus tem vida para colocar nas nossas bocas, Deus tem vida para colocar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, porque Ele é vida, Ele é o Deus da vida. Ele próprio criou o ser humano com o seu fôlego de vida, com o seu sopro de vida. A sua vida, a vida sobrenatural de Deus está em mim, a vida sobrenatural de Deus está em si. Se você já é alguém que entregou a sua vida nas mãos de Deus, se você ainda não fez isso, hoje é o dia de você tomar esse fôlego de vida, de você tomar esse sopro de vida sobrenatural sobre si, porque é um direito seu, é um direito meu, é algo que Deus conquistou para si e para mim, através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E Deus tem falado muito claramente, e Deus tem-me falado através de várias passagens bíblicas, e há uma passagem bíblica que ultimamente Deus tem falado muito comigo. Eu já partilhei na Igreja da Renovação, provavelmente a família Francisco e a família Castro já ouviram esta passagem. A palavra é sempre diferente, não é? Tem sempre um contexto diferente. Mas eu trago esta palavra porque o tempo que nós vivemos é um tempo de ressurreição. É um tempo de reinício.
É um tempo de coisas novas. É um tempo de vida após a morte. É um tempo em que, mesmo que nos cheire, sintamos ou estejamos abrangidos e circunscritos por um contexto negativo, Deus é a luz e no meio onde há trevas, onde há luz, as trevas não imperam. Esta é uma realidade. Por isso, seja na morte, seja nas dificuldades, seja na doença, seja na depressão, nós temos vida. E eu quero trazer uma leitura bíblica que está em Atos 20, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 7. E eu creio que se você lê a Bíblia, se você conhece um pouco da Bíblia, eu tenho a certeza que este é um episódio que você deverá conhecer. E diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até à meia-noite. Bem, eu também tenho um problema, não é? Eu também, se for necessário, também prego até à meia-noite, ou se for necessário até à madrugada ou de manhã. Não tenho problema nisso. Não sei se é uma unção de Paulo. Então Paulo exortava ali ao grupo de pessoas com quem estava, no primeiro dia da semana, e prolongou o discurso, a mensagem, a ministração que estava a fazer até à meia-noite. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Esta frase parece assim um pouco estranha. Porque é que esta frase aparece aqui? Do nada, uma descrição do espaço, não é? Daquele cenáculo, daquele andar, daquela habitação onde Paulo e aqueles cristãos na época estavam reunidos. E continua. Então, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Cá está, até ao nascer do sol. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, este episódio nós conhecemos-lo subejamente. É um episódio que é dado na escola dominical às crianças. É um episódio onde nós vemos a vida a partir da morte. Mas eu quero trazer aqui algo, e o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas algo importante para o período que nós estamos a viver. Este pequeno jovem, Eutico, segundo os estudiosos, teria entre 8 a 14 anos. Ou seja, seria um pré-adolescente ou um adolescente de tenra idade. E era alguém que estava no terceiro andar, onde Paulo estava ali reunido com um grupo de pessoas, e estava ali também. Não sei se os seus pais estariam ali, provavelmente os seus pais também estariam presentes, mas aquele jovem de 8 a 14 anos, aquele pré-adolescente, ele, de certa maneira, não estava tão interessado naquilo que estava a passar no interior daquela sala, no interior daquele terceiro andar, porque ele estava sentado na janela, ele não estava sentado virado para dentro, ele estava sentado virado para fora. E porquê é que nós sabemos que ele estava sentado virado para fora? Porque ele adormeceu, diz-nos aqui que adormeceu e caiu até ao piso térreo, não é? Ao fim de 3 andares, ele caiu. Então aquele jovem Eutico estava ali sentado na beira da janela. Provavelmente a sala devia estar cheia de gente. A sala não deveria ter lugar para todos se sentarem. E aquele pequeno jovem sentou-se na beira da janela e virou-se para fora. Sabe, Deus hoje está-se a mover à face da terra. Deus hoje está a agir através do seu povo. Deus está a agir através da igreja Codi, em Jundiaí. Deus está a agir através da igreja da Renovação, no Porto. Deus está a agir na igreja A, B, C ou D, enquanto comunidades e congregações locais que Deus tem levantado em toda a face da terra. Deus está a agir.
e a usar, seja no presencial, seja no online, seja nas restrições ou sem restrições. Deus está a agir. Porquê? Porque Deus é o mesmo, independente das circunstâncias que nós estejamos a viver. Porque Deus é Deus e nós somos homem e mulher. Nós estamos confinados a limitações, estamos confinados ao espaço, estamos confinados ao tempo, mas Deus não está. E Deus naquele momento, neste episódio, Deus estava ali naquele espaço, no terceiro andar, juntamente com o apóstolo Paulo, e Deus estava a ministrar ao povo que estava naquela sala. Deus estava presente e Deus estava a atuar, Deus estava a edificar, Deus estava a construir a sua igreja. Porque sempre que nós tiramos o tempo, o espaço, os recursos para meditarmos na palavra, para louvarmos a Deus, para buscarmos a sua orientação, Deus se faz presente. Essa é a sua promessa. Por isso eu tenho a certeza que, mesmo que aqui não o diga, eu tenho a certeza que Deus estava ali presente. Este Eutico estava sentado na janela, virado para fora, e o pormenor interessante aqui é que, para ele estar virado para fora, Eutico estava de costas voltadas para aquilo que se estava a passar naquela sala. Eu não sei o que é que estaria a passar fora, mas provavelmente Eutico estava a ver, talvez a lavoura, talvez os agricultores, talvez os comerciantes, talvez aqueles que estavam a passar na rua de baixo, talvez o comércio. Eu não sei o que é que Eutico estava a ver. Eutico estava a ver as circunstâncias que moviam o mundo na época. Eutico estava a apreciar, estava a ver as dificuldades, estava a tirar as suas ilações. Naquela tenra idade ele estaria, muito provavelmente, já a captar recursos para a sua vida, certamente. Mas ele não estava a prestar atenção àquilo que Deus estava a fazer naquela sala. Eutico estava de costas voltadas para a ação que o seu servo apóstolo Paulo e os cristãos que ali estavam presentes estavam a experimentar pela presença do Espírito Santo. Eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza que este Eutico estava longe e ausente da ação sobrenatural de Deus. Mas sabe uma coisa? Mesmo quando nós estamos longe da ação sobrenatural de Deus, Deus continua a agir sobrenaturalmente mesmo na nossa vida. Porque este Eutico diz-nos aqui no versículo 9 que, devido ao prolongado discurso de Paulo, foi vencido pelo sono. E esta é a frase que tem aqui nesta versão, vencido pelo sono. E eu quero aqui trazer alguma coisa muito, reveladora, que o Espírito Santo me tem revelado sobre esta frase especificamente, vencido pelo sono. A palavra de Deus no Novo Testamento foi originalmente escrita em grego. A cidade onde isto aconteceu era Troade. E Troade era uma província do império, politicamente romano, mas sob a cultura grega. Pertencia ao território da cultura grega. Hoje, atualmente, Troade está na Turquia, mas na altura, não. E o Novo Testamento, todo ele escrito em grego, está descrito nesta frase, está descrito com a palavra hipnos. Nós conhecemos a palavra hipnos. Hipnos do grego significa, nós costumamos trazer por hipnose, hipnotismo. É algo que está ligado a um sono induzido. A palavra depois, na tradução do grego, do Novo Testamento do grego para o latim, que deu origem à nossa versão em português, não é? João Ferreira de Almeida e as outras versões que nós temos em uso, é a palavra somno, que dá tradução literal e direta ao sono. Bom, indo então a esta origem etimológica da palavra do sono, vencido pelo sono que aqui está descrito e que o autor deixou aqui no livro de Atos escrito, nós vemos que hipnos, na cultura grega, e a palavra que é utilizada aqui neste trecho, era uma entidade da mitologia grega. Hipnos era um dos deuses gregos da mitologia grega que atuava no ser humano, atuava na raça humana através de uma indução sonolenta.
E Hipnos não era um deus, era um daimon. E daimon, a palavra daimon, que agora está muito em uso, até com alguns bonecos, não é? Os daimons e tal, que alguma cultura tem proliferado por aí com este termo. O daimon, o significado de daimon é demónio. Então nós estamos a falar na mitologia grega, por aquilo que a mitologia grega ensinava e trazia, traz neste contexto grego do autor que colocou aqui no livro de Atos, neste capítulo 20 do livro de Atos, utilizou exatamente o porquê de Eutico ter adormecido. Eutico não adormeceu por causa de um cansaço físico, Eutico não adormeceu por causa de estar com sono, Eutico foi vencido por um demónio. Eutico foi vencido por algo que era externo àquilo que ele estava a viver naquele momento. Eutico foi vencido por um demónio que se apoderou da posição em que ele estava. E qual era a posição em que ele estava? Ele estava sentado na janela, fisicamente, virado para fora, de costas voltadas para aquilo que Deus estava a fazer. E aqui eu quero trazer hoje, para si e para mim, o primeiro princípio inegociável da ação de Deus à face da terra. É que nós, filhos de Deus, a Igreja de Jesus, não tem o direito de voltar costas à ação de Deus. A Igreja não pode voltar as costas àquilo que Deus está a operar. Então, no dia de hoje, que nós vemos coisas tremendas a acontecerem de um ponto de vista negativo, que nós vemos a pandemia a avançar, que nós vemos o Covid a matar, que nós vemos vidas a serem destruídas, famílias a serem atacadas, economia a ser destruída, nós vemos as condições negativas que estão a ser geradas um pouco por todo o mundo. Nós não podemos estar a olhar para estas condições sentados na beira da janela a olhar para o exterior. Porque o exterior vai sempre trazer desgraça, o exterior vai sempre trazer a morte, o exterior vai sempre trazer a distração. A igreja é chamada para, mesmo que o exterior nos traga uma distração e uma apologia ao negativo, nós precisamos voltar as nossas costas, sim, àquilo que o mundo diz e olhar para aquilo que Deus está a fazer, a ensinar, a edificar e a construir. Porque Deus está a operar, mas talvez nós estejamos de costas voltadas para aquilo que Ele está a fazer. E quando nós começamos a voltar as costas àquilo que Deus está a fazer, quando nós começamos a olhar mais para as circunstâncias do que a obra que Deus está a realizar, quando nós começamos a dar ouvidos mais às estatísticas, às notícias, do que aquilo que Deus tem prometido para o seu povo, nós vamos ser atacados por um espírito maligno do sono. Por isso é que o autor escreve bem claro, foi vencido pelo sono. Agora lembram-se que eu frisei há pouco, quando fazíamos a leitura, que no versículo 8 dizia: havia muitas lâmpadas no cenáculo. Sabe porque é que isto aqui está descrito? Porque num lugar bem iluminado, num lugar em que todos são visíveis, num lugar onde nós podemos ver a cara de todos os outros, nós não adormecemos. Num lugar que está cheio de luz, num lugar onde irradia a luminosidade, nós não adormecemos. Mesmo que cansados, nós temos vergonha nós dizemos aqui, de pescar o bacalhau. Não é? Pescar o peixinho. Nós temos vergonha, porque se começamos a pescar o bacalhau, nós abrimos os olhos, não é? Porque toda a gente nos está a ver, está bem iluminado, não é? Se tiver assim uma luz fraquinha, aí dá para cochilar um pouco e tal. Mas este versículo diz-nos que naquele lugar havia muita luz, havia muitas lâmpadas. O lugar estava bem iluminado. Claro que também podemos tirar aqui outro sentido. As lâmpadas eram de azeite. Naquele lugar o Espírito Santo se movia claramente. Sim, é verdade. Mas agora quero trazer este contexto para si e para mim, muito mais tangível na nossa conduta, no nosso dia a dia. Este jovem Eutico
não foi vencido pelo cansaço físico. Este jovem Eutico não foi vencido por o desânimo. Este jovem Eutico foi vencido por um demónio que se apoderou dele, por ele ter virado as costas à ação de Deus. E sabe uma coisa? A Igreja de Jesus, os queridos irmãos que estão aí em Jundiaí, aqueles que eventualmente possam estar a assistir a esta transmissão em qualquer parte do mundo, a Igreja de Jesus aqui em Portugal, na Europa, em África, na Ásia, na Austrália, na Oceania, no continente americano, toda a Igreja de Jesus à face da terra, muitos bilhões à face da terra, e todos aqueles que existiram, nós temos que estar na ação de Deus. Nós precisamos estar no lugar onde Deus está a atuar. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus está a fazer, mesmo que as circunstâncias não o demonstrem. Porque Deus está a operar coisas novas, completamente novas. Coisas que estão a iniciar num patamar zero, num primeiro degrau que nunca ninguém venceu ainda ou calcou. Coisas novas Deus está a fazer. E você e eu precisamos encarar isto numa atitude de fé, de confiança, mas capacitados pela palavra de Deus. Porque Ele, quando está a atuar, Ele traz vida. Mas esta história não termina aqui. Esta história não termina com este desfecho negativo de Eutico ter caído, ter morrido e foi realmente dado morto. Diz-nos aqui, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Veredicto, não estava adormecido quando caiu, não estava mais hipnotizado, não estava mais vencido por um demónio qualquer de hipnose. Estava morto. Este jovem caiu, morreu, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tinha estado a olhar para fora. O apóstolo Paulo tinha estado ali juntamente com os outros irmãos, concentrados naquilo que Deus era, naquilo que Deus fazia. Continuava concentrado, dedicado àquilo que Deus queria operar. E quando nós estamos dedicados, concentrados, independentemente daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, independentemente da sua profissão, independentemente das suas ocupações, independentemente da condição da sua família, independentemente da sua condição financeira, independentemente dos seus bens materiais, independentemente da sua raça, da sua cor, do seu jeito, da sua forma de estar ou do seu temperamento, independentemente de qualquer uma dessas situações, Deus quer que você esteja em todas as situações nele. Porque Ele está em si. Ele quer habitar em si mais. Ele quer encher a sua vida. Ele quer fazer a sala do terceiro andar, aquele cenáculo, Ele quer fazê-la no seu coração. Ele quer montar esta sala de construção e de edificação do seu reino na sua casa. Ele quer construir esta casa de reino de sobrenatural, de poder e de vida no seu coração, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Mas isso só é possível se você assim decidir. Isso é possível se você deixar de olhar para o mundo exterior e você começar a virar de frente para aquilo que Deus está a fazer, ainda que não o veja. Por isso, o desafio hoje que o Espírito Santo traz a si e a mim, o desafio que o Espírito Santo nos traz hoje é que nós estejamos concentrados, dedicados, completamente mergulhados naquilo que Deus está a fazer, mesmo que não o vejamos. Sabe porquê? Porque quando nós estamos concentrados na sala do mover de Deus, e mesmo que nada esteja a passar, vai surgir um momento da necessidade da manifestação do sobrenatural de Deus. Sempre isso acontece. E a igreja hoje
vive nesse momento. Nós vivemos um momento em que Deus está a trabalhar. Nós vivemos um momento em que Deus está a ministrar. Nós vivemos um momento em que Deus está a edificar. Nós vivemos um momento em que Deus está a arrebanhar a igreja. Nós vivemos um momento em que Deus está a transmitir a sua voz, a sua visão, a sua voz profética para a raça humana. E Ele está, ainda que nós não vejamos o que está a acontecer, Deus está a trabalhar. Para quê? Porque os dias de morte estão aí ao fundo do terceiro andar. E vai ser preciso a igreja descer e trazer vida. Vai ser preciso você descer do terceiro andar e trazer a vida onde há morte. Vai ser preciso você deixar o comodismo do seu bem-estar. Vai ser preciso você deixar o seu interesse para conseguir vencer esta pandemia ou conseguir vencer as condições nefastas pelas quais está a passar. Vai ser preciso você deixar essa preocupação e se focar unicamente naquilo que Deus está a construir. Porque quando Deus está a construir algo no meio do caos, vai surgir um momento para manifestarmos a vida de Deus na morte. Por isso, este jovem Eutico, ali, morto, no resto do chão, é assim que diz no Brasil? Não diz resto de chão, não é? Aqui no térreo, é isso mesmo. Aqui dizemos resto de chão. No térreo, depois de ter caído o terceiro andar, por isso o apóstolo Paulo desceu. Porque o apóstolo Paulo, ele não estava a olhar para a morte, ele não estava a olhar para as circunstâncias. O apóstolo Paulo estava munido do poder de Deus, porque ele escolheu estar ali. E juntamente com ele, outros quiseram estar ali com ele. E eu tenho a certeza que não foi só o apóstolo Paulo que desceu. A raça humana não funciona assim, o ser humano não funciona dessa maneira, não é? Quando há uma catástrofe, quando há alguma coisa, quando há um atropelamento na rua, quando há alguém que é assaltado, há mais gente que vem para ver, para tirar selfies, não é? Infelizmente, não é? Para explorar até o momento. Eu tenho a certeza que muitos desceram do terceiro andar juntamente com o Paulo. Não está descrito. Agora estou aqui a usar um pouco desta criatividade, mas o Espírito Santo nos dá esta criatividade porque Ele nos revela processos humanos para vivermos no nosso dia-a-dia. E estes crentes, estes cristãos que ali estavam a viver a mesma coisa com o apóstolo Paulo, até à meia-noite, não se queixando do tempo que estavam ali a perder, não se queixando das circunstâncias que tinham que ir resolver, das dificuldades que tinham que tratar. Eles ali escolheram ficar e estar, ser edificados, construídos, a experimentar o poder de Deus. E quando desceram com o apóstolo Paulo ao térreo, chegando ali, o apóstolo Paulo se inclinou sobre Eutico, debruçou-se sobre Eutico. Eu tenho a certeza que aqueles cristãos que ali estavam já sabiam o que ia acontecer. Porque eles não estavam a contemplar as dificuldades, eles não estavam a contemplar a pandemia, eles não estavam a contemplar o vírus, eles não estavam a contemplar o sono, eles não estavam a contemplar a morte, eles não estavam a contemplar as estatísticas, eles não estavam a contemplar os poderes governativos, eles não estavam a contemplar nada daquilo que muitas vezes a igreja hoje em dia está a contemplar. Eles estavam a contemplar a Deus. E quando nós contemplamos a Deus, nós olhamos para a morte. E ela está resolvida. Nós olhamos para as circunstâncias e nós sabemos que aquilo não é nada. Hoje, Deus está a trabalhar no terceiro andar. Hoje Deus está a ministrar, está a edificar um povo para algo novo que aqui vem. Mas sabes uma coisa? Segundo este episódio, e segundo aquilo que o Espírito Santo me está a trazer para partilhar com cada um de nós, aquilo que aí vem é algo que vai exigir vida. É algo que vai exigir
um derramar do poder sobrenatural de Deus. Porque vai ser algo completamente novo. Todos estamos à espera da solução para a economia mundial. Estamos à espera da solução para destruirmos o vírus. Estamos à espera da solução para, enfim, o sistema de saúde. Todos estamos à espera de soluções. Muitas, muitas soluções para o desemprego, para a taxa de inflação, para tudo. Mas sabe uma coisa? Nós sabemos pela palavra de Deus, o Espírito Santo tem revelado, o Espírito Santo tem trazido. Não há solução no mundo. Não há solução humana para o mundo. Não há uma resposta dos poderes instituídos à face da terra para a resolução da crise que vivemos e que se avizinha. Eu não sou a voz da desgraça, eu não quero ser a voz da desgraça, eu quero ser a voz da vida. E é isto que eu trago hoje para si e para mim. É que você hoje esteja no 3º andar. Esteja na sala onde o Espírito Santo está a capacitar o seu povo. E esteja preparado para encarar uma circunstância negativa. Uma circunstância que é de morte. Uma circunstância que, humanamente falando, é impossível ultrapassar. Mas que nesse momento você vai olhar tão cheio do poder de Deus do qual você se encheu até à meia-noite ou até à alvorada. E você vai olhar e vai dizer: este é o momento de dar a vida. Este é um tempo da ressurreição. Este é o tempo de haver nova vida. Este é o tempo do recomeço. Este é o tempo de injetar aquilo que Deus injetou em mim. Este é o momento de partilhar aquilo que Deus tem partilhado comigo. Este é o momento de eu tirar para fora as reservas que o Senhor tem colocado sobre os meus ombros. Porque se você e eu não temos reservas de Deus em nós, nós não podemos alimentar ao jovem que caiu e está morto. Você e eu somos aqueles que olhamos para as circunstâncias atuais do mundo e nós dizemos: esta é a grande oportunidade da Igreja de Jesus à face da terra. Nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos quem é que vai cair da janela, nós não sabemos qual é o tipo de morte que nós vamos assistir, mas há uma coisa que nós sabemos: a Igreja de Jesus é a Igreja que tem vida. Uma coisa nós sabemos é que você e eu portamos, trazemos, transportamos em nós o poder sobrenatural de Deus. Mas isto tem um preço, isto tem uma exigência, é que você seja parte da ação de Deus na sala do 3º andar. Como? Você precisa estar continuamente conectado com o Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo que habita em si, se você já é um filho de Deus, que esse Espírito Santo tenha a liberdade de agir em si através de si. Vai haver momentos que você vai precisar de colocar em prática aquilo que você tem pregado. Vai haver momentos que você vai precisar de testemunhar daquilo que você tem declarado de outras maneiras, noutras circunstâncias mais positivas. Aquilo que você tem dito quando você tem dinheiro na conta bancária e que você diz que o mundo é a cor-de-rosa, agora que você não tem o dinheiro porque talvez esteja no desemprego, você precisa de continuar a dizer que o mundo é cor-de-rosa. Porque o mundo em Jesus é cor-de-rosa. Porque o mundo não é isto que nós vemos. O mundo do Filho de Deus é esta sala no 3º andar. Eu não sei qual é a sua posição, qual é a sua decisão, mas eu quero deixar-lhe um desafio. Eu quero deixar-lhe um alvo proposto. Eu quero que o Espírito Santo nesta hora, e se você está a assistir, estiver aí na sua sala, na sua cozinha, no carro, onde você estiver, eu quero que você, se estiver a conduzir, não faça isto, obviamente, não é? Conduzir é dirigir. Se você estiver num lugar que possa fazê-lo, quero que você feche os seus olhos. Quero que você, agora, tome a sua posição naquela sala do 3º andar. Quero que você olhe para a circunstância do mundo atual
você possa chegar à janela, você possa olhar, você possa ver a desgraça que está a ocorrer e você possa ver que você não pode fazer nada, você não pode intervir. Então é hora de você continuar na sala. Porque o momento de ministrar a vida de Deus está para surgir. Este é o desafio que nós temos. Este é o desafio que você tem. Não é que a coisa vai cair do céu. Não é que nós simplesmente impomos as nossas mãos e as pessoas são curadas. Sim, pode ser. Mas há uma decisão a tomar. Você quer tomar essa decisão? Nós queremos tomar essa decisão. Queremos estar na presença do nosso Deus o tempo que for necessário, todos os dias da nossa vida. Será que você está disponível? E aquelas palavras, aquelas promessas que Deus já há tanto tempo tem lançado sobre a sua vida e que você tem dito, nunca mais chega? Este chamado que eu tenho e que eu sei que Deus quer me usar nesta ou naquela área, talvez Deus esteja a falar com alguém agora. Você está aflito. Você deixou de estar à espera. Você passou para o momento de tentar antecipar a coisa, a promessa de Deus. Quando antecipamos a promessa de Deus, geralmente dá mau resultado. Assim foi com Abraão. Ele quis antecipar a promessa de Deus com o filho prometido e ele fez asneira. E a promessa de Deus veio na mesma sobre a vida de Abraão. O seu filho, Isaque, no tempo que Deus quis. Deus quis que Abraão esperasse no terceiro andar. Essas promessas que Deus tem colocado na sua vida, que Deus tem colocado no seu coração, que Deus tem derramado ferramentas e dons e talentos que Deus tem colocado nas suas mãos para servir ao reino de Deus no lugar onde você está, na sua igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho. Deus está a dizer, este é um tempo diferente. Não é como outrora, não é como até 2020. O que eu estou a fazer é completamente novo. E aquilo que é novo ainda nenhum olho viu, nem nenhum ouvido ouviu. Não saias do terceiro andar. Não te chegues à janela desanimado porque nunca mais as promessas de Deus surtem efeito na tua vida. Mantém-te fielmente aos pés do Senhor. Faz tudo aquilo que tu tens para fazer com toda a dedicação, com toda a tua entrega, com toda a tua sabedoria. Mas fica aos pés do Senhor. E se tu estás a assistir a esta transmissão, e ainda para ti é um pouco difícil entender o que é isto de ter a presença de Deus, de viver com Deus, de estar no terceiro andar com Deus, não é? Figurativamente falando, obviamente. Se tu ainda não compreendes isto, mas tu tens aí no teu coração, nesta hora, um desejo a germinar de teres esta situação com este Deus Criador dos céus e da terra, mesmo que tu não o conheças, eu quero te dizer, hoje mesmo, tu podes estar com o Senhor. Hoje mesmo, Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele pode entrar na tua vida. Ele pode fazer morada em ti e habitar contigo por toda a eternidade e dar-te uma vida que é acima de todas e qualquer circunstância.
Se essa é a tua situação, eu quero ajudar-te a fazeres uma oração. Essa oração é muito simples. É abrir a tua boca com simples palavras verbais e tu vais simplesmente dizer ao Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para tomar conta de ti. Tu vais confessar com a tua própria boca de que Ele é o Salvador, que deu a sua vida por ti na cruz do Calvário. E ao confessares isto, tu estás a receber a presença do Espírito Santo em ti, porque Ele é Espírito. E como Espírito, Ele pode invadir com a tua autorização o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, tudo aquilo que tu és. E Ele começa a habitar em ti. Tu passas a estar no terceiro andar. Tu passas a estar naquela sala onde Deus está a ministrar e onde Deus está presente. Porque Ele quer usar mais e mais a tua vida. Se tu queres fazer isto, queres entregar a tua vida nas mãos de Deus, desta forma consciente, eu vou fazer esta oração. E tu podes repetir comigo, assim. Senhor Jesus, muito obrigado por eu hoje ter o teu toque no meu coração para te convidar a entrares na minha vida. Eu quero te obedecer. Confio que sejas tu, Espírito Santo. E com a minha boca, eu te convido. Senhor Jesus, Espírito Santo, entra na minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Te confesso como meu Salvador. Desta tua vida na cruz, em meu lugar. Te confesso os meus pecados. Te confesso a minha vida. E recebo o teu perdão. Agora, para toda a eternidade. Em teu nome, Jesus. Amém. Se tu fizeste esta oração, eu quero dizer-te, era bom que tu possas contactar algum pastor da CODI. Podes contactar esta transmissão, vai ter forma, no chat, aí, nesta transmissão que estás a assistir. Queremos deixar via aberta para tu poderes ter um caminhar com Deus. Poder estar a ser alimentado e nutrido nesta sala do terceiro andar. Porque Deus quer também usar-te para tu trazeres vida aonde há morte. Que Deus te abençoe. É uma honra e um privilégio, um prazer estar aqui. E estamos à disposição aqui em Portugal para vos receber e para podermos continuar a declarar a vida onde exista a morte. Porque este é o tempo da ressurreição. É o tempo do reânimo do Espírito Santo sobre a sua igreja. No nome de Jesus.